Nessa aula nós vamos falar sobre a lógica por trás da negociação, né? Como que o trader e o investidor ganha na valorização ou desvalorização dos preços. Mas sempre que a gente se referir a trade, né, a gente vai estar falando sobre alocação, investimento, operações. É bom para você já ir se acostumando, né, com esses termos, né, para a gente poder começar a usar jargões do mercado, né, para se referir a cada tipo de trade que nós vamos realizar, seja no curto ou no médio ou no longo prazo, ok? Então, o que está por trás, né, da lógica da negociação? Trade mais nada é do que o investidor que queira ganhar com a movimentação do preço, seja a desvalorização ou a valorização desse ativo. Né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, né, com diversos ativos e diversos cenários. Nós vamos ter ativos que vão estar se valorizando e ativos que vão estar se desvalorizando. Tudo que a gente ganha é em cima da movimentação do preço. Ou nós conseguimos ganhar com o mercado em alta, ou também conseguimos ganhar com o mercado em queda. Então não faz diferença, né? Acaba que a bolsa, esses investimentos realizados no mercado variável, na bolsa de valores, né? Independe de como é que tiver a economia do país, como é que tiver determinado setor. O preço se movimentar abre oportunidade para ganhos, né? Nós realizamos operações. A gente citou em algumas aulas sobre em relação a ferramentas básicas, né, que as corretoras oferecem, que é o home broker, né, mas o trader profissional, o investidor que deseja ter uma maior confiabilidade, né, na execução das suas ordens, ou seja, para poder entrar e sair de determinado trade, né, ele utiliza uma plataforma profissional de negociação. Então são softwares mais robustos, né, que são instalados no computador, ou também você pode utilizar de forma web, né, em aulas. Nas próximas aulas nós vamos até detalhar, né, sobre esses meios de operação, mas é importante saber que quanto mais ferramentas a plataforma tiver, melhor. É lógico, ela tem que trazer uma certa tranquilidade para o investidor para não ele ter dúvidas, né, em relação ao processo de tomada de decisão. Mas é importante a gente saber que contratação de plataformas, né, não é um gasto, isso é um investimento de todos os equipamentos para poder diminuir o risco estrutural do trader, ok? O que está por trás da lógica, né, da negociação? Se eu quero ganhar com a valorização do ativo, significa que eu quero que os preços subam. Então, ao longo do tempo, a gente foi bastante disseminado, né, que você compra um ativo e espera ele se valorizar, compra ativos de boas empresas, né, que elas tendem a crescer e o seu preço, a sua cotação na bolsa, ela tende a subir. Só que não funciona bem dessa forma atualmente, né, esse contexto todo de bolsa em alta, né, já passou. Hoje a gente tem mais um caos, movimentos de alta, movimentos de queda, influência política e econômica diretamente na bolsa, não que os preços se movimentam por causa disso, mas os grandes players, os grandes investidores, né, sempre que eu for me referir, eu vou falar sobre os institucionais, né, que aí você abrange a grande maioria, né, de quem detém os valores financeiros para poder fazer o preço se movimentar, né, eles vão se expor ou diminuir sua exposição, né, nos ativos de acordo com a visão de cenário futuro, né, de acordo com a análise, né, de determinado ativo, quanto que ele pode realmente se valorizar. Né? Nenhum ativo fica subindo para sempre, nenhum ativo fica desvalorizando para sempre. Né? Então nós temos cenários, nós temos aí eventos sazonais. O mercado vai estar em alta, o mercado vai estar em baixa, ou o mercado vai estar lateralizado. Né? O mercado ainda não vai ter nenhuma direção. Mas para ganhar com a valorização desses ativos, né, independente de qual seja, um conceito, né, que eu coloquei, um exemplo que eu coloquei nesse slide é, por exemplo, você compra um ativo, né, a R$ 50,42, né, e se em determinado período esse ativo se valoriza até R$ 53,81, ok, o investidor ganhou 6,72% em cima do capital alocado nesse ativo. Então a gente sabe, a gente tratou em outras aulas anteriores, né, justamente sobre não colocar todo o seu capital, né, em determinada operação. A gente vai diversificar, a gente vai pulverizar para ter mais oportunidades e um gerenciamento de risco adequado, né, porque da mesma maneira que ele pode se valorizar, ele também pode desvalorizar. Né, então eu tenho que saber dosar esse gerenciamento. Um exemplo de movimentação de preço, para quem ainda, né, não se familiarizou ou nunca viu um gráfico, né, no slide seguinte nós vamos apresentar, né, justamente um gráfico de linha, né, então ele vai mostrar a evolução em determinado tempo, né, do ativo. Então o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, né, ele saiu de R$ 50,42 e foi aí para R$ 53,81, né, a valorização de 6,72%.
Então, se um determinado investidor comprou 2.000 ações desse ativo, ou seja, 2.000 ações a R$ 50,42, ele investiu R$ 100.840. Ok? Com essa valorização, se ele não encerrou essa operação ainda, né, ele está lucrando R$ 6.780. Se ele encerrar agora, ok, vai passar aí o prazo de compensação da B3 em ações, são 3 dias, né, para esse valor ser acreditado na conta, e ele vai ter isso. Se ele quiser ficar posicionado por mais tempo, acreditando que o ativo ainda pode se valorizar, tudo bem. Né? Então, cada investidor, né, a dinâmica do mercado está aí. Cada investidor possui uma visão, possui um interesse em determinada valorização. Para determinado investidor, pode ser que para ele 6,72% esteja bom, ele encerra a operação, embolsa os lucros e bora para o próximo investimento. Para outros, não. Eles podem acreditar que essa ação pode valer R$ 55, R$ 60, por exemplo, e mantém-se posicionado nesse ativo. Mas o importante é a gente compreender que o mercado em movimentação de alta, ou seja, os preços se valorizando, eu quero ganhar com a compra. Então eu compro esse ativo esperando a sua valorização. Se porventura der errado, a gente vai utilizar o stop de acordo com o risco que eu topo nessa operação. Por exemplo, se eu fosse usar aí, né, no momento estaria ganhando R$ 6.780, eu poderia ter topado como risco o seguinte: olha, comprei a 5,42, né, se esse ativo cair a R$ 49, eu encerro minha operação, vou perder ali, por exemplo, ali uns 2, 3%. Ok, assumo o risco, bora para a próxima oportunidade. Né? Mas se der certo, eu vou tentar usufruir o máximo possível desse movimento de alta. Vocês podem ver no gráfico de linha que o preço saiu de R$ 50,42, né, foi lá nos 52,40, retornou para os 51 e depois começou a movimentar até próximo aos R$ 55. Né? Depois agora ele caiu para 53,81. Então os investidores vão ir se expondo ou se desfazendo desses ativos. Em contrapartida, né, a gente também consegue, né, trabalhar na venda. Né, vai ter um momento oportuno para a pessoa começar a compreender, né, esse tipo de operação mais complexa, mas já é importante saber que, independente da direção do ativo, a gente consegue ganhar. Okay? Mas como que esses preços se movimentam? Né? Como que ele saiu de R$ 50,42 e foi lá para 55, depois retornou para 53,81? Como que o preço vai se movimentando? Por que ele se movimenta? Né? Então, a gente tem que compreender duas regras básicas, né? Não são as principais, mas é para a pessoa começar a dar uma introdução no porquê que o preço se movimenta. Né? Um princípio básico disso. O primeiro é, para um ativo se valorizar, teremos mais investidores comprando do que vendendo. Então, se eu tenho muitas pessoas comprando cada vez mais, o preço vai se movimentando para cima. Se eu tenho pessoas vendendo, investidores vendendo cada vez mais, ou seja, desfazendo desses ativos que porventura estejam comprados, ou apostando na queda, realizando a venda no patamar mais caro, para poder comprar num patamar mais barato e lucrar com essa desvalorização, né, eu vou estar tendo um fluxo vendedor, né, uma imposição de venda mais forte e tende a fazer os preços caírem. Né? Então, esse princípio básico é importante para a gente saber o quê? Se o preço sobe, eu tenho mais pessoas comprando do que vendendo. Se os preços caem, eu tenho mais pessoas desfazendo ou vendendo, né, abrindo uma operação de venda, do que pessoas comprando. E isso vai fazendo toda a dinâmica de oferta e demanda dos ativos. Né? A grande chave, né, de funcionamento da Bolsa é justamente isso. Oferta e demanda a gente tem em qualquer segmento. Né? Então você tem aí, por exemplo, em cima de produtos alimentícios no supermercado, por exemplo. Né? Então, se você tem aí, né, uma determinada valorização de preço, um determinado produto, né, que hoje está valendo R$2, amanhã valendo R$3, é tudo em relação à oferta e demanda. Né? Então, nós temos no mercado também essa aplicação de forma mais rápida. E é aí que o investidor ele entra para poder ganhar com essa valorização. Um dos exemplos clássicos, né, e que aconteceu esse ano, né, recentemente, né, com os preços de Petrobras, né, o que nós temos é essa valorização em alta, queda, depois uma nova alta. O que significa isso? Vamos lá, vamos compreender esses movimentos. Durante 108 dias, aí são 108 dias úteis, né, nós tivemos uma alta de 83,20% nos preços de Petrobras.
ok? Então ela saiu de próximo a 14,50 mais ou menos, se valorizou até R$ 27. Né, durou aí mais ou menos uns 4 meses, né, como são dias úteis, né, ok? De 4 a 5 meses nós tivemos essa alta. Então, no meio desse caminho, a gente consegue visualizar que, né, nós temos aí vários e vários, né, sobes e desces. Né, você vê um zigue-zague do mercado, mas nesse período os preços subindo. O que acontece em relação a isso? Olha, visualize no início do movimento, né, quando ele começou lá no próximo aos R$ 14, ok? Esse preço começou a subir mais forte, com pequenos traços de venda, pequenos traços de queda. Ali nós podemos ter investidores que compraram, por exemplo, a R$ 14, R$ 14,50, quando ele chegou a 14, a 15,50, R$ 16, para eles, ok, né, já valorizou o que eles pretendiam e realizam a venda. Então, naquele momento que tem um picozinho de queda, né, uma pequena fração do movimento de baixa, é característico de investidores que estão realizando o encerramento do investimento feito anteriormente, ou de investidores que acreditam que naquele momento, né, determinado ativo ele pode estar abrindo uma movimentação de queda, ou a movimentação de alta ela não irá permanecer. E o que acontece a partir desse momento para a gente poder compreender? A gente não consegue ver o futuro. A pessoa que zerou sua operação, por exemplo, a 16,50, ela iria saber que nos próximos 3 meses Petrobras poderia bater os R$ 27, porque senão ela não teria saído, é uma questão lógica. Se eu consigo prever, né, que esse ativo pode bater uns R$ 27, 26, 25 ou até R$ 30, não importa a cotação, não tem o porquê de eu sair a partir do momento que ele começou a valorizar um pouco. Então essas emoções dos investidores, né, influenciam diretamente na movimentação do preço. O apetite dos grandes investidores, né, dos institucionais, que vão fazer os ativos se movimentarem. As pessoas físicas vão aproveitar de uma fração desse movimento. Elas não conseguem, não têm o poder suficiente para poder fazer uma movimentação consistente, ou seja, que esse preço continue subindo, 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 né, e não caia mais. Okay? Então você vai ter momentos ali de, por exemplo, quando o Petrobras sai dos R$ 14 e chega a bater ali próximo aos R$ 20, né, na primeira subida, né, se a gente for analisar aqui, né, olha só, nessa primeira ele saiu aqui dos 14, subiu e foi lá em cima batendo nos R$ 20. Ok. O investidor que, a hora que o preço começa a cair e volta mais ou menos a 18,50, ele começa a visualizar quem comprou aqui, olha, será que esse ativo realmente vai continuar subindo até lá em cima? Ou será que esses ganhos vão ser devolvidos igual aconteceu nessa queda? Então ele pode vir aqui ficar com um pouco de receio e encerrar sua operação e não usufruir, né, de todo esse movimento. Né? Para quem permaneceu na operação, quando chega aqui e o preço começa a perder um pouco de força nessa alta, um outro nicho de investidores pode acreditar que, olha, pode ser que esse ativo não vai subir mais. Então, ele vai encerrar a sua operação. E ali nós temos um momento de indecisão, né? Que aqui eu tenho uma queda, uma alta nítida, e aqui eu consigo ver que ficou vários dias, né, congestionado. Ou seja, uma indecisão de continua a subida ou esse preço pode cair. Então, esse processo de decisão ele é importante para a gente poder justamente compreender o que está acontecendo por trás. Eu não consigo prever determinado investidor quer comprar e levar esse preço até os R$ 27, por exemplo. Né? Mas eu consigo ter ferramentas para poder mensurar como é que está o apetite dos institucionais, se eles estão comprando mais, se eles estão começando a desfazer dessas operações, né? Então essa oferta e demanda, a intensidade disso é importante para mim saber analisar, porque é a essência do mercado, né? Qualquer outro tipo de análise fora isso acaba sendo especulação. O mercado vai funcionar e vai movimentar da maneira que ele está movimentando nesse gráfico, ok? De acordo com investidores que, por exemplo, não querem ficar fora da alta e começam a comprar aqui novamente. E o preço acaba subindo. Então você tem muito mais força de compra do que de venda nesse momento. Okay? Quando essa força de compra se encerra ou a venda ela fica mais forte do que os compradores, ou seja, começa os preços a fazer uma pressão de venda para fazer os preços caírem, nós temos algumas situações a serem analisadas. Nós temos um ciclo de sentimentos aí que acontece com todos os investidores, seja as pessoas físicas ou os institucionais. Ou seja, quem comprou aqui
nesse ponto e viu suas ações se valorizarem, acreditando que vai se valorizar mais, por exemplo, pode chegar a R$35, vou segurar, porque se chegar até lá eu vou lucrar mais, lógico. Só que quando o preço começa a cair, igual esse início dessa queda, esse investidor que comprou aqui já começa a ficar com receio. Ele vai permanecer nessa operação, custe o que custar, acreditando que ela pode bater os R$35? E aí? Então, o processo de decisão é individual. E essa entrada e saída de recursos vai impactar diretamente na movimentação de preço. Né? Então, vai depender muito também em relação à intensidade disso. Né? Então, agora pense o seguinte, o investidor que comprou aqui embaixo, comprou lá nos R$17, viu seu ativo valorizar até os 27, ele não saiu. Né? Se você analisar pela cultura de investimento anterior, né? Que você comprava e permanece com o ativo independente do que acontecer, baseado pelos fundamentos dessa empresa. Se a empresa é boa, ela não vai se desvalorizar, né? Ela não vai continuar em crescimento. Funciona bem assim. Né? Você tem ciclos de alta e ciclos de queda. Agora, imagine esse investidor que comprou aqui nessa região, ou comprou lá embaixo, vendo os preços depois de subir, né, 80%, retornar e já está aqui nos R$19 mais ou menos. Ele vê que ele está perdendo uma oportunidade de ter encerrado essa operação com um lucro bastante superior. Começa a bater o receio desse investidor de que esse preço volte ao preço que ele entrou e ele comece a não ter lucro mais. Né? Corre o risco dele começar a ter prejuízo. E olha como é que o mercado é dinâmico. Né? Eu tenho uma alta de 83,20% em 108 dias e eu tenho posteriormente uma queda de 47% em 23 dias. Pense nos investidores atrasados, quando o ativo cai no noticiário, que acontece muito. Né? Então, depois de uma grande alta, os noticiários, né, sobre finanças, economia e investimentos, né, ou até no canal aberto, né, jornalismo do canal aberto, começa a falar, a bolsa está em alta, a Petrobras subiu tanto. Isso começa, pessoas que têm interesse no mercado, vou comprar a Petrobras, vou pegar um dinheiro, vou comprar ali para eu poder ganhar com essa alta, já que não para de subir. Né, 108 dias, praticamente todos os dias no noticiário, que a bolsa está subindo, que o ativo está subindo. Quando chega lá no noticiário, esse ativo, para poder gerar a notícia, não vai ser aqui embaixo. Por quê? É uma alta comum, como qualquer outra. É quando você tem uma representatividade maior. E aqui, no pico, geralmente é onde é que entra os investidores desinformados. Os investidores que não têm conhecimento sobre o mercado. Você entra na euforia. E aí o que acontece? Você consegue visualizar seu investimento possivelmente desvalorizando 47%, perdendo quase metade do valor que você aplicou. Pense em importância do gerenciamento de risco, de importante gerenciamento de capital, da diversificação. Se eu tenho R$100.000, é os únicos R$100.000 que eu tenho, eu vou lá e aplico nesse ativo aqui em cima, porque está todo mundo falando, né, da alta desse ativo, eu aplico aqui R$100.000, em poucos dias, né, em 23 dias, eu vejo eu perdendo metade do meu patrimônio, é a única que eu tenho. Qual que é o meu comportamento em relação a isso? Eu estou disposto a perder metade do meu patrimônio em poucos dias, às vezes o patrimônio que eu fiquei anos para poder juntar? Não faz sentido. Então, mais um motivo para a gente poder diversificar. Ou seja, quando eu vim realizar um investimento em Petrobras, eu não vou com R$100.000, por exemplo. Né? Eu vou entrar com 10. Se eu ganhar, mas se eu ganhar, eu vou ganhar pouco. Proporcional aos 10.000. Mas se você perder, você também perde pouco, porque é proporcional aos R$10.000. Porque se você vem apostando todas as suas fichas em um único investimento, fica bem próximo ao cassino, bem próximo a jogo. E a grande cultura no Brasil é as pessoas confundirem bolsa de valores com jogo, achando que só os grandes investidores conseguem ganhar. Só que o problema está nas pessoas físicas, que não sabem lidar com o mercado, não sabe como é que o mercado funciona, não sabe que um ativo, igual Petrobras, que é uma das maiores empresas do Brasil, ela pode cair em poucos dias, né, em poucas semanas, 50%, e depois começar a se valorizar de novo. Pode ser que isso aqui comece a cair e ela valer R$4, valer R$5. A gente não sabe, não consegue prever. Né? Se eu fosse colocar, por exemplo, nesse momento aqui,
O investidor que comprou nesse momento, ele não sabe que depois ia acontecer todo esse movimento nos próximos dias, porque senão ele teria saído aqui em cima. Questão lógica, para que ele vai participar de todo esse momento de queda para poder subir? Então ele encerra a sua operação aqui, se ele conseguisse prever esse movimento, ele encerra a sua operação aqui, a hora que ele cai lá embaixo, ele compra novamente, para poder ganhar muito mais. Né, praticamente mais do que os 83,2% que a gente tiver uma movimentação de alta novamente. Né? Então isso é importante para a gente entender qual ciclo que o mercado está, onde que ele vai gerar oportunidades e como nós ganhamos com essas oportunidades. Então nós vamos ter investidores que vão estar ganhando nessa fração de alta e vamos ter investidores que vão estar ganhando nessa queda. Ele vai estar vendendo aqui nessa região para quando ele chegar lá embaixo, ele comprar, fazer o processo inverso e ganhar com a desvalorização. Pode ser um pouco complicado para você que está me ouvindo agora começar a compreender, mas a aula de agora é para você entender que tem essa possibilidade. Depois nós vamos aprofundar em como fazer, né? Como que você realiza essa operação de venda. E aí que é a grande chave, porque você consegue visualizar que, independente do ciclo, nós que somos investidores, nós que somos traders, para a gente não importa. Se o Brasil começar a ficar mal e as ações começarem a cair, né, é comum, por exemplo, para a gente que está no mercado, conhecidos nossos virarem e falar assim, pô, a bolsa está caindo, você está perdendo dinheiro demais, né? Não, isso para mim é diferente. Tiver caindo, ok, estou ganhando na queda. Eu estou vendendo para comprar mais barato. Né? Então eu sei trabalhar, eu sei como é que o mercado funciona. Eu sei como, né, usufruir desses movimentos. E se porventura minha decisão estiver errada, eu tenho meu stop para garantir, né, que meu limite de perda seja curto. Então significa que no movimento desse de alta de 83%, eu não estou topando perder os 47%, igual a gente apresentou aí nesse gráfico. Não estou topando perder metade do meu capital para ganhar o dobro. O gerenciamento de risco não funciona dessa forma. Estou topando perder, por exemplo, 5%, se caso eu entro nessa alta e o ativo cai a 5%, eu topo encerrar minha operação, assumir que eu não entrei no melhor momento, que depois eu busco uma outra oportunidade. Então eu vou perder pouco, não vou perder metade, né? Igual existe essa possibilidade, ou até mais. Né? Então a gente tem que compreender esses fatores, por mais que a empresa seja boa, por mais que a empresa seja sólida, independente dos eventos, né, de corrupção, né, que a gente passou recentemente pelo país, que fez o mercado desvalorizar bastante, depois, né, ele começou a se recuperar, existe a possibilidade, se eu entrar no momento errado, eu perder muito dinheiro. Eu não consegui usufruir da movimentação de alta. E como a gente pode ver, o mercado ele vai gerar diversas oportunidades o tempo inteiro. Vai depender da frequência que eu quero analisar. O tipo de ativos que eu quero aproveitar esse movimento de alta e de baixa do preço. E ele se movimenta por oferta e demanda. Se eu tenho mais pessoas vendendo, os preços tendem a cair. Se eu tenho mais pessoas comprando, né, mais investidores comprando, o preço tende a subir. Até quanto vai cair, até quanto vai subir? Não tem como a gente saber. Porque se tivesse, aí realmente não faria sentido você se proteger com diversificação e gerenciamento de risco. Porque se eu sei até onde que o preço vai cair, eu vou esperar ele chegar até lá, vou comprar todo o meu patrimônio, porque em poucos dias eu consigo dobrá-lo. Né? Seria um investimento maravilhoso. Só que não funciona bem assim. Né? Se a gente fosse analisar agora, nesse último ponto, onde é que esse preço de Petrobras está, R$ 21,55. E agora, reparem para você ver, nós estamos no meio de um movimento de tudo o que aconteceu aqui atrás. Tudo que aconteceu aqui. R$ 21,55. Esse preço pode continuar subindo, igual ele fez aqui. Ó. Ele subiu, caiu e voltou a subir. Ele pode parar, encerrar sua queda aqui e continuar subindo? Pode. Ele pode repetir uma movimentação de queda e voltar lá para os R$14? Pode também. Vai demorar quanto tempo? Não sei, pode fazer isso em um dia. É improvável cair tanto? É improvável, mas acontece. Então tem que estar preparado para esses eventos para saber como agir. Né? E se caso der errado, caso a minha decisão, por mais que eu sei analisar o mercado, por mais que eu sei compreender o que está acontecendo, né? Por mais que eu sei realizar minhas operações, pode ser que eu erre o timing. Por exemplo, vamos colocar que eu visualizei uma oportunidade aqui nesse momento do gráfico. E o ativo começou a subir. Aparentemente falou, opa, acertei o movimento. E logo depois ele cai.
E aí? Até onde eu vou topar esse risco? Vou deixar ele cair, na esperança de que um dia possa voltar? Essas situações são complicadas. Então o que eu faço? Eu encerro, se começou a cair, além do risco que eu topo, por exemplo, comprei a R$19,90. Se o ativo desvalorizar até R$18,50, eu encerro minha operação. Enquanto ele estiver subindo, eu vou tentar buscar algum objetivo, né, de acordo com uma análise ou de acordo com uma satisfação financeira. Olha, até aqui para mim está bom, eu vou continuar usufruindo do movimento. Então eu tenho que ser, entre aspas, corajoso nos ganhos e medroso nas perdas. Usar esses termos, né, emocionais e comportamentais, entre aspas. Ok? Por quê? Eu tenho que ter valor, tenho que dar valor ao meu patrimônio. Né? Eu tenho que aceitar o momento que, olha, agora não foi o momento que eu entrei. Que eu entrei, né, e que não foi o momento que o ativo correspondeu à minha análise. Porque ele desvalorizou para depois ele ir. Então ele me daria outras oportunidades aqui no meio do caminho para me poder não ter queimado muito dinheiro e me sobrar ânimo, eu não ficar com receio na próxima oportunidade e conseguir entrar da mesma forma, como se nada tivesse acontecido e buscar uma nova oportunidade. E olha a alta que ele fez depois. Se minhas perdas aqui são pequenas, numa pequena alta eu já recuperei. Se ele sobe muito mais, eu estou ganhando muito mais de quando eu perco. Isso é o gerenciamento de risco. E esses fatores são importantes. Né? Então eu trouxe aí um exemplo para vocês, justamente de Petrobras, que é um investimento, né, uma das ações mais conhecidas aí dos brasileiros. Né? Sempre que a gente fala em investimento de bolsa, a pessoa conhece Petrobras, Vale, das principais empresas. E olha uma empresa, né, tão grande, tão consolidada, passou por eventos, né, de corrupção e mantém-se firme e forte, sofrendo uma variação de preço de 83% de alta em alguns dias, e em poucos dias perdendo 47%, e depois em mais outros dias subindo de novo mais do que 100%. E isso acontece frequentemente. Né? Então cabe a mim saber o momento certo de entrar. Né? E é para isso que eu acredito que você está aqui, para justamente colocar um pouco de profissionalismo, né, nos seus investimentos, para realmente compreender como lidar com o mercado. E esses ciclos são interessantes, que a gente consegue moldá-los, né, no próximo slide, né, que é o ciclo comportamental, né, dos despreparados. Acaba que ele acontece, né, até certo ponto, ele acontece com todos os investidores, mas a partir do momento que esse ciclo é completo, se o investidor está participando de todas essas fases, ele é despreparado, porque ele não está fazendo nenhum gerenciamento do seu capital. Então a gente começa pelo otimismo. Quando a gente compra uma ação, né, quando a gente compra determinado ativo, a gente tem o otimismo, né, um impulso natural do ser humano de que, olha, eu estou comprando essa ação, fiz uma boa análise e eu acredito na sua valorização. Então vamos pensar do investidor que trabalha na compra. Ele quer a alta do ativo. Então toda vez que você entra, você tem um otimismo. Okay? Por mais que você vai agir de forma imparcial, ou seja, se porventura cair, eu encerro, ok, assumo minha perda, não trato como jogo e parto para a próxima oportunidade, ok? Se subir, ok, beleza, ok, acertei, mais uma operação, bora para a próxima que não vai ser a última que eu vou fazer. Isso é imparcialidade. Mas tem a maioria dos investidores que não tem preparo, não é a cultura do Brasil o investimento em renda variável, não entendem como é que o mercado funciona, a gente tem o início desse ciclo. Então você tem primeiro o otimismo. A pessoa compra, está ali, ok, né, acredito que essa ação vai valorizar, né, é o primeiro passo. O próximo passo é a excitação. Ou seja, quando ele começa a se valorizar um pouco mais. Então eu comprei Petrobras, por exemplo, lá naquele início, no meio da alta, né, do gráfico anterior. Comprei no meio, eu vi que Petrobras estava subindo, né, não aproveitei o início da alta, ok, vejo a possibilidade dela subir mais, compro, estou otimista e ela começa a subir. Aí me causa a excitação de, opa, acertei minha operação, né, bacana, está valorizando. Aí esse ativo continua subindo um pouquinho mais, né, e aí você tem a felicidade, que é o momento que ele está, né, subindo acima das expectativas.
né? Está trazendo lucro para aquele investidor e ele não saiu dessa operação ainda, né? Então, nós vamos completar o ciclo falando que esse investidor não sai da sua operação. É a cultura antiga que já está morta, né? De comprar um ativo só porque ele é de uma boa empresa, né? Que ele vai se valorizar a longo prazo. Não são todos que vão corresponder dessa forma, né? Porque nós temos eventos dos ativos, dos processos decisórios das empresas, eventos político-econômicos que influenciam nos preços. Então, se sai uma medida para determinado ativo, por exemplo, você tem aí, né, as empresas do setor educacional, né? Aí sai uma notícia favorecendo, né, pessoas a financiarem suas graduações através do FIES. Mais pessoas irão consumir os serviços de empresas educacionais. Ótimo. Vai dar mais acessibilidade. Essas empresas tendem a crescer com a facilidade do FIES. Ok. O governo libera, essas empresas tendem a subir, é um evento bacana. Passa-se 3 anos, passa-se 2 anos, governo sem dinheiro, diminui a liberação do FIES ou encerra do FIES. O que vai acontecer? Não são todas as pessoas que conseguem pagar por uma universidade privada. E vai diminuir o consumo, e as empresas que dependem de alunos, né, do área educacional, não vão ter a mesma receita do que anteriormente. Então esses preços tendem a cair. Então você tem uma influência externa do setor ou governamental que vai influenciar diretamente no preço daquele ativo. Por quê? Investidores que estão comprando, acreditando na valorização dessas empresas, quando você tem um revés do mercado, um revés, né, através do noticiário, esse investidor, opa, peraí, essa empresa não tende a subir, se valorizar tanto assim mais não. Por esse cenário atual, ela pode começar a se desvalorizar. Então eu vou encerrar minha operação. E causa um efeito manada. Outros vão encerrando, e outros vão encerrando, o preço vai diminuindo, né, e vai gerando ciclos. Seguindo sobre o comportamento, então os preços começam a subir, traz a felicidade, né, para os investidores. Então a gente tem que compreender, né, que nesse momento o investidor, né, ele já está lucrando com a sua operação, está feliz, pô, acertei a operação, ok, agora é só administrar. Né? E aí nós temos o próximo passo, que é o euforia. Pense no seguinte, o investidor comprou lá embaixo, o preço subiu, aquela segunda alta de Petrobras que a gente mostrou no gráfico anterior, tá? O preço está subindo, já está lá em cima, o investidor já está ganhando ali seus, por exemplo, 30%, 40%, 50%, 100%, ok, acertei, vou ganhar meu dinheiro, ok. Agora pense no seguinte, nenhum ativo vai ficar subindo de forma em linha reta para sempre. Nós temos as realizações no meio do caminho, que vão ser fluxos de venda, né? Pessoas vendendo mais do que comprando, para encerrar uma posição acreditando que aquele movimento, né, de alta se esgotou e vão apostar na queda. E aí esse ativo começa a cair um pouquinho. Quem comprou, para todos os exemplos, a gente está falando do investidor que comprou no otimismo, ok? Lá no meio do movimento, ok? Quem comprou já começa a trazer uma ansiedade. Pensem no gráfico anterior, né? Aquele início da queda. A gente sabe que o preço foi lá embaixo, mas o início, eu não sei o que ia acontecer. Quem comprou já começa a ficar ansioso. Por quê? Opa, até quando vai começar a cair? Até quando essa queda vai vir? É só até esse ponto da ansiedade depois voltar a subir? E aí ele já começa a ficar inseguro. Né? E aí o que acontece? No próximo vem a negação. O que significa isso? Esse investidor acredita, não, é só uma pequena correção. Já vai subir de novo. Já vai subir de novo. Bolsa de valores é comprar e esquecer. Né? São empresas boas, não pode acontecer. Ela não vai se desvalorizar. Né? Não funciona mais assim. Né? Isso é bom. Você está ciente dessas circunstâncias. E não passar por esses momentos. E a negação é, não, só veio até aqui até agora, já vai subir. E aí o preço, o que acontece? Ele cai mais um pouquinho e volta no preço que ele entrou. Né? O preço que ele entrou. Por exemplo, lá em Petrobras, voltou lá nos R$20, R$19, depois de ter batido os R$27. Né?
esse investidor começa a ficar com medo. Mesmo assim, ele não sai da sua operação. Ele já passou por alguns, né, comportamentos, alguns sentimentos, que até o momento ele não saiu dessa operação, mas agora ele está com medo. Ele já não está mais eufórico, ele já não está mais feliz, ele já não está mais excitado e nem otimista. O medo já prevalece. Esse investidor já começa a pensar em sair. Mas vamos colocar que mesmo assim ele passa por esse sentimento de medo, né? Ele está deixando a sua parte comportamental, fatores externos ligados, né, ao seu emocional, tomarem conta dos seus investimentos. Isso não tem nada de profissionalismo, ok? Porque o profissional ele vai gerenciar para não deixar voltar isso tudo, né? Ele vai realizar, porque o primeiro sinal, né, de queda, ele vai analisar se aquele momento ali, naquele momento, por exemplo, na ansiedade, né, se naquele momento a perspectiva mudou, ele encerra a operação, mas ele não deixa voltar tudo. Ele não deixa um lucro virar prejuízo. Vamos seguindo, esse investidor está com medo, ok? E o próximo esse ativo começa a cair abaixo do preço que ele entrou e começa já a gerar prejuízo. Então, para o investidor que estava ganhando aí 50%, 30%, 40%, 5% que seja, a depender da análise que ele for fazer, estava lucrando, começou a ficar negativo. Ele já entra em pânico. Porque não sabe o que vai acontecer. A partir de agora, e aí? Será que vai voltar lá para os R$14? Né, Petrobras? Voltar para os R$14 eu comprei, né, nos 20. E aí? Estou perdendo aí 20%, 30%, 10%. Não sei quanto que eu posso perder. Né? Aí já começa a bater o pânico. Um lucro vira prejuízo. Okay? Esse investidor, no fundo, ele ainda tem aí um sentimento de esperança que está totalmente errado. Sentimento conceitual, sem conhecimento nenhum, né? E continua, permanece nessa operação. E aí nós temos lá a desilusão. Grande parte das pessoas físicas, quando passam por esse momento, bolsa não serve para nada. Bolsa é só jogo, tá vendo? Estava subindo, já voltou, uma empresa boa dessa. Já começa a desacreditar no seu investimento. Então é o momento que as pessoas começam a encerrar suas operações. Né? Não que isso esteja errado, porque a gente não sabe para que preço que ela pode ir. Pode valer R$2, R$4. Se o investidor perder aí 80%, 90% do seu patrimônio. Quanto tempo que vai demorar para esse ativo voltar? A gente não sabe. Pessoas que compraram Petrobras em 2008, seguindo essa mesma política, é como se tivesse comprado lá na euforia. Petrobras valendo R$40. Passou-se 10 anos, ainda está valendo 20. Ele ainda está perdendo dinheiro se ele manteve aquela posição. E isso acontece diariamente. Diariamente. Okay? E aí começa a entrar a desilusão. Né? Ele já fica desacreditado, ele já pensa em zerar. Em vez de ter zerado lá em cima. Né? O próximo passo, se ele se permanece, é a depressão. Né? Em relação, olha, deu errado mesmo, a pessoa já fica desacreditada, já está perdendo muito mais dinheiro do que ela topa, não fez o gerenciamento, não fez a diversificação, não investiu todo o capital dela em uma operação só, já fica com desgosto, já não tem ânimo mais. Né? E nesses dois últimos pontos é onde é que geralmente as pessoas encerram suas operações. No mercado é feito por ciclos. Né? A gente viu ali, Petrobras subiu 80, caiu 40, subiu 80. É assim de forma linear? Não. Tem outros que sobem 80, corrige 10, sobe mais 30. Vai depender do ativo, vai depender do interesse dos investidores em estar, né, comprando cada vez mais ou desfazendo das suas posições ou abrindo uma posição de venda. Então nós temos essa dinâmica que a gente tem que compreender. E aí esse ativo começa a subir. Aí já tem a dúvida. E aí nessa dúvida, será que agora vai? Será que agora vai continuar subindo? Pô, agora eu estou animado. Né? A chance de eu recuperar. E a dúvida já começa no seguinte, não é a dúvida do ganho mais. Será que ela volta pelo menos no preço que eu entrei para mim não perder dinheiro mais e chegar lá eu saio? E esse processo de dúvida que antecede, né, ao otimismo,
ele é importante para a gente poder compreender, porque essa dúvida é de quem também, às vezes, não entrou na operação, né? Não estava participando desse ciclo, está vendo uma nova possível alta. É o início de uma alta. Será que vai subir até esse ponto e continuar caindo depois? Não sei. Né? E aí, ele falando desse mesmo investidor que está posicionado até agora, o ativo sobe mais um pouquinho. Começa a chegar perto, né, do preço que ele entrou. Aí ele tem a esperança de reaver os seus investimentos. Começa a ficar um pouco mais animado. É natural. Depois, o ciclo se fecha para se fazer um novo. E nós temos o otimismo. Chegou no preço dele. E esse investidor, quando estava, né, lá na dúvida, na desilusão, na depressão, ele esquece tudo isso. Que durante esses momentos, tudo que ele queria que o preço voltasse, né, ao patamar que ele comprou, simplesmente para ele sair, né, ali no 0 a 0, né, a oportunidade que ele tem, né, para poder encerrar sua operação, reaver seu lucro, a oportunidade que ele tem para estudar, entender como é que o mercado funciona, que ele não deveria ter participado de todo esse ciclo, né, aí é um problema. Se antes ele queria que o preço voltasse, né, no otimismo, por exemplo, agora ele fica otimista de novo. Para quê? Pô, se eu segurei o preço até agora, se eu aguentei tudo isso e agora o ativo está me mostrando que vai subir, estou otimista agora, porque se ele voltar lá em cima, lá na euforia, por exemplo, lá a Petrobras voltar para os R$17, agora lá eu saio. Aí ele já começa a ficar otimista. E o ciclo se repete. Né? O novo mercado é feito de movimentos de alta e de baixa, ele vai fazendo o seu zigue-zague. Nós vamos ter ciclos de alta, ciclos de queda e ciclos estagnados, né? Que é aquele ciclo de indecisão, o mercado fica ali e não sai do lugar. E isso é importante para você compreender que todos esses sentimentos você não pode deixar tomar conta dos seus investimentos, das suas ações. A gente tem que agir de forma técnica e profissional. Eu entrei, previ perder tanto, se cair lá eu vou encerrar minha operação. Eu não vou virar um torcedor, não vou virar um jogador. Se subiu, eu estou prevendo, se der certo, ela subir lá para R$30, por exemplo, quando chegar nos R$30, você já tem que fazer um planejamento para poder encerrar aquela operação. Para se porventura começar a cair, você não perder boa parte. Você pode até permanecer, porque as condições podem ter ficado mais favoráveis ainda naquele ponto, você querer usufruir. Se ela está começando a mostrar que ela tem, né, fôlego para chegar nos 40, por que não tentar aproveitar? Isso é importante. Mas tem que tomar cuidado com a ganância. Porque o eufórico, ele é ganancioso. Quando começa a sair, quando começa a cair a operação, ela vir contra, a ganância pode virar uma depressão. Ok? Então, a gente viu nessa aula, né, a lógica da negociação por trás, né, das negociações do ativo, por que o ativo sobe, por que o ativo desce, pode ser rápido, pode ser longo. A gente viu vários, né, pontos ali de subida, de descida, né, num gráfico de linha apresentado. É uma das ferramentas que a gente tem para visualizar de forma mais simplificada a direção dos ativos. Ok? Então, ele é mais para poder fazer uma referência, não é muito utilizado para as operações em si, né? Mas deu para você compreender, né, que o mercado sobe porque nós temos mais compradores do que vendedores. Então nós temos aí diversos pontos, né, diversos momentos que no meio do caminho pode estar tendo realização. O mercado cai porque eu estou tendo mais vendedor do que comprador. Né? Só para você poder entender o básico dessa dinâmica. Né? Então você pode lucrar, né, você entendeu como lucrar com essas operações na alta ou na queda, né, pelo menos um entendimento, ok, desses conceitos, né, como os preços variam de cotação, oferta e demanda, eventos, né, que podem influenciar, decisões dos investidores, quem quer comprar mais, quem quer vender mais, ok? Vai ganhar quem tem mais dinheiro, quem tem mais forte, o lado que tem mais dinheiro. Né? E você compreendeu também as emoções e comportamento dos investidores despreparados e mal informados. Isso é importante. O primeiro passo muito importante que você está dando ao estar realizando o curso é justamente não participar desse nicho de investidores que, infelizmente, hoje em dia é a maioria. São pessoas que entram em busca do dinheiro fácil. Pessoas que entram por impulso, né? Sem técnica nenhuma. E com o curso nós vamos te ajudar a colocar profissionalismo nos seus investimentos. Obrigado por mais uma aula e até a próxima.